Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha dessa semana, então. A gente vai falar essa semana sobre a simplificação de frações algébricas. Para começar, o que são frações algébricas, né? Sempre que você enxergar uma fração e na parte de baixo dela, no denominador, você enxergar letras, pode ser só uma letra, não precisa ser três. Sempre que você enxerga a fração com alguma letrinha na parte de baixo, no denominador, a gente diz que essa é uma fração algébrica, tá? Então, se tiver alguma letra no denominador, a fração se chama fração algébrica. Como eu faço para simplificar uma fração algébrica? Olha só, eu vou pensar na simplificação dos números e das letras, tá? Não precisa pensar tudo junto, dá para pensar separado que fica mais fácil. Então, primeiro eu vou simplificar os números. Olha aqui. Como que a gente simplifica os números que estão no numerador e no denominador de uma fração? A gente vai dividindo eles pelo mesmo número, até não poder mais. Quando eu não puder mais dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, então a minha simplificação chegou ao final e essa é a resposta, tá? Vamos lá, então. O 42 e o 56 dá para dividir por qual número? Tem que ser o mesmo, tá? Eu posso dividir o 42 por 2? Sim. Posso dividir o 56 por 2? Sim. Então, vou começar dividindo pelo 2. Comecem sempre por números pequenos, que é mais fácil de você enxergar se dá para dividir ou não, tá? 42 dividido por 2, 21, e 56 dividido por 2, 28. Dá para dividir de novo os dois pelo mesmo número? Dá. Por qual número? Por 2 não vai dar, porque por 2 o 28 dá, mas o 21 não dá. Por 3, o 21 dá e o 28 não dá. Por 5, nenhum dá. Eu estou pensando nos números primos, tá? E por 7, o 21 dá para dividir por 7 e o 28 também. Então, vamos dividir por 7. 21 dividido por 7 fica 3 e 28 dividido por 7 fica 4. Agora, olha aqui. 3 quartos. Dá para dividir ainda o 3 e o 4 pelo mesmo número? Não, não dá mais. O 3 só dá para dividir por ele mesmo. E o 4 não dá para dividir por 3, então terminou. A simplificação de 42 sobre 56 é 3 sobre 4. Agora vamos pensar como a gente vai simplificar as letrinhas. Lembram quando a gente estudou divisão de monômios? Que a gente viu que quando a gente divide letrinhas iguais, a gente tem que diminuir os expoentes. Quando multiplica, soma os expoentes. Quando divide, diminui os expoentes. Então, a mesma coisa aqui. Lembra que uma fração é sempre uma divisão. Então, o que eu vou fazer com as letrinhas? Eu vou diminuir os expoentes. X com X, Y com Y, Z com Z, tá? Olha aqui o X. 2 aqui e 1 aqui. 2 menos 1, sobra 1. Aonde? Em cima ou embaixo? Em cima, né? Porque aqui que estava o 2 e aqui que estava o 1. Se fosse o contrário, 2 aqui e 1 aqui, ia sobrar um x aqui embaixo, tá? Agora olha o y. 1 aqui e 1 aqui. 1 menos 1, 0. Lembra que quando o expoente da letrinha é 0, a letrinha desaparece, ó. Não vai y aqui. Agora o z. 1 aqui e 1 aqui. 1 menos 1, 0. Quando o expoente é 0, a letrinha desaparece. Não vai letrinha Z aqui. 3 quartos e x. 3 quartos. 3x sobre 4. É o resultado do exemplo número 1. Exemplo número 2. Olha lá. 30 sobre 30. 30x ao cubo, y ao quadrado, z. Sobre 35x ao quadrado, y. Vamos começar simplificando os números. Depois a gente só diminui
os expoentes das letrinhas e escreve lá no resultado, tá? Olha aqui. Por qual número igual, o mesmo número, que eu consigo dividir o 30 e o 35? Por 2 não dá, porque o 35 não dá para dividir por 2. Por 3 não dá, porque o 35 não dá para dividir por 3. Gente, tem que ser divisão exata, tá? Claro que dá para dividir qualquer número por qualquer número, se eu não quiser uma divisão exata. Mas aqui eu tô falando em divisão exata. Por 5, dá para dividir o 30? Dá. Dá para dividir 35? Dá. Então, é o 5. Ó, o numerador dividido por 5 e o denominador dividido por 5 também. Vamos lá. 30 dividido por 5, 6. 35 dividido por 5, 7. Agora, eu consigo dividir o 6 e o 7 pelo mesmo número para continuar fazendo, simplificando isso aqui? Não, não consigo. Por quê? O 7 é um número primo, ele só pode ser dividido por ele mesmo. E o 6 não dá para dividir por 7, não dá uma divisão exata. Então, acabou. É 6 sétimos a simplificação de 30 sobre 35. Agora, vamos ver como ficam as letrinhas. 3 aqui, x com x, y com y e z com z, tá? Letrinhas iguais. No x, 3 aqui, 2 aqui, 3 menos 2, sobrou 1. Aonde que sobrou 1? Em cima ou embaixo? Em cima, então vai em cima. Aqui, y, 2 aqui e 1 aqui. 2 menos 1, 1. Sobrou 1 aonde? Em cima, y. E o z? Vai dividir com o quê? Não tem outro z. Então, ele não vai dividir. Ele vai continuar sendo a mesma coisa que ele é aqui na resposta, z. Tá? Esse é o resultado da simplificação dessa fração algébrica aqui. Exemplo número 3 e último. Vamos lá. 26x elevado a expoente 4, y ao quadrado, sobre 20xyz. Por qual número que eu consigo dividir o 26 e o 20? Por 2, né? 26 dá para dividir por 2 e 20 também dá para dividir por 2. Então, vamos começar com o 2. 26 dividido por 2, 13. 20 dividido por 2, 10. E agora, existe algum número que possa dividir o 13 e o 10? Não, não existe. Por quê? O 13 é um número primo. Gente, quando dá um número primo aqui, você nem precisa mais pensar, tá? O número primo só pode ser dividido por ele mesmo. Então, o 13 só dá para dividir por ele mesmo. E o 10 não dá para dividir por 13, para ser uma divisão exata, tá? Então, acabou. Não dá mais para simplificar. Esse aqui já é o resultado dos números. Agora, vamos ver as letras. X expoente 4 com x expoente 1. 4 menos 1, 3. Sobrou x com expoente 3, aonde? Em cima. Y expoente 2, y expoente 1. 2 menos 1, 1. Sobrou y com expoente 1, aonde? Em cima. Agora aqui tem um z, ó. Tem um z no denominador e no numerador não tem nenhuma letra. Então, quando tem uma letra só na parte de cima ou só na parte de baixo, não tem como dividir ela porque não tem outra igual para dividir. Você vai copiar ela lá na resposta, ó. Aqui o z tá na parte de baixo, você vai copiar na parte de baixo. Aqui ele estava na parte de cima, a gente copiou na parte de cima, tá? Então, é isso aí. Simplificação de frações algébricas é bem facinho de fazer. Vocês já sabiam, vocês já aprenderam em outros anos, né? Como simplificar frações só de números. Então, os números vocês já sabem como simplificar. É só ir dividindo pelo mesmo número, o de cima e o de baixo, até não poder mais. E agora a novidade são as letrinhas, mas também muito fácil, né? Você só vai diminuir os expoentes das letrinhas iguais, né? As letrinhas que têm igual no numerador e no denominador. Você diminui os expoentes, faz uma continha de menos e escreve lá na resposta. É só isso aí, tá, gente? Então, façam lá os exercícios, valendo 3 pontinhos, né?
E a gente, eu vou olhar lá o que vocês fizeram, né? E vai com nota sempre agora, os exercícios que vocês fazem, então façam caprichadinho, tá? Com bastante atenção. E até a próxima semana. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.